Olá, espero que tenham sentido a nossa falta e sejam bem-vindos a mais um episódio de Plano Sequência com o grande e ilustre Fábio. Olá, Fábio. Listen Algaid. E eu, Filipe Costa, ou podem me chamar Muad'Dib. Hoje vamos falar num diálogo descontraído em torno da sétima arte, cinéfilos para cinéfilos. Como sabem, um espaço que irá destinar-se ao comentário e análise de filmes que serão escrutinados cenas por cena. Passo, portanto, o comentário desta sequência inteira, sem cortes, para ti, grande Fábio. Olá a todos, tal como vocês sabem, ou deveriam saber, vamos falar de Dune Parte 2, o filme do momento, aqui com algumas semanas de atraso. O podcast também teve parado durante uma semana. Podes dizer o E... real motivo, não é? Pausa para seleções. Está em nada. Mas pronto, estamos agora de volta e vamos falar do filme do momento, que é o Dune Parte 2, realizado pelo Denis Villeneuve. E eu acho que seria interessante só falar um bocadinho destas tentativas de adaptações do Dune, não é? Antes, porque eu acho que é extremamente interessante. O Dune, ele é um livro escrito pelo Frank Herbert na década de 50, se não estou em erro, e houve várias tentativas de adaptação, sendo que a mais conhecida é a do Jodorowsky, do Alejandro Jodorowsky. Aliás, há um documentário que fala que explica muito bem toda essa produção, que chama-se Jodorowsky's Dune, um filme que ele tentou fazer nos anos 70 e queria ter nomes como Salvador Dali, Orson Welles, Mick Jagger, Elenco de peso. Trilha sonora dos Pink Floyd, um filme 10 horas. Ele fez uma pré-produção com várias figuras que depois trabalharam no cinema, mas particularmente com o Jean Giroux, ou Moebius, que depois eles fizeram o Incalem, banda desenhada, e ele chegou a fazer tipo storyboards com 3.000 desenhos, que dava um filme de 10 horas, e naturalmente isso nunca andou para a frente. Foi chumbada. E ele até chegou a treinar o filho dele durante 2 anos. E é, digamos, daqueles projetos de sonho que nunca chegaram a acontecer. Projeto de uma vida. A primeira adaptação do Dune é de 1984, um filme realizado pelo David Lynch, que sofre muito pela imposição dos produtores, dos De Laurentiis, que disseram que o filme tinha de ter 2 horas e 20 no máximo, de modo a maximizar o número de sessões, para ter um maior lucro, e naturalmente isso dificultou muito, digamos, o trabalho dele. É um filme que é muito mal recebido na altura, e mesmo hoje é muito criticado. Mas eu aconselho a verem uma versão de 3 horas que tem cenas eliminadas. Adicionais? Sim. Aliás, existia uma versão ou uma ideia de que existe alguns uma versão de 4 horas, mas nunca se sabe até que ponto é que isso é possível. Mas há uma versão de 3 horas que os fãs conseguiram fazer e montaram, ela está no YouTube. E que eu acho que vem trazer assim um bocadinho mais de justiça ao trabalho do David Lynch. Eu acho que, desculpa interromper-te nesta introdução, mas eu acho que, pelo menos para mim, estás a tocar num dos pontos que eu acho preponderantes neste universo e, portanto, do Dune, que é, eu sinto que esta adaptação dificilmente conseguirá elevar o estatuto do livro no cinema. Portanto, acho que é complicado fazer a justiça, mas pronto, vou-te deixar continuar. Sim, e também num filme de 2 horas e 20. É muito pouco para Sim, explorar todo. mesmo na versão de 3 horas, a primeira parte do filme, eu acho que ela é boa. Ou seja, imagina, nós temos aqui agora os 2 filmes do Villeneuve. Sim. Nessa versão de 3 horas, o equivalente aos episódios que ocorrem no primeiro Okay. filme são 2 horas, enquanto que a última parte, o equivalente ao filme que vamos falar hoje, é na última hora final. Provavelmente não faz justiça É muito apressado, é muito claro. apressado. E aqui uma das questões que se levantava ao Villeneuve era até que ponto é que ele iria conseguir adaptar o livro inadaptável, e na minha opinião eu acho que ele adapta muito bem. Só para fechar aqui as outras adaptações, o Sci-Fi Channel adaptou o primeiro livro, o que é o equivalente a esses 2 filmes, numa minissérie de 3 episódios, e depois os outros 2 livros foram adaptados numa série também chamada Children of Dune, que eu acho que tem 2 episódios, e que na altura foram tipo as séries mais vistas de sempre do Sci-Fi Channel.
que eu particularmente não vi. Eu sei que o Children of Dune está no HBO Max atualmente. Mas por acaso tenho interesse até para saber o que é que vai acontecer no terceiro capítulo, que é aquilo que acontece nos episódios do Children of Dune. No universo Vou cinematográfico da Dune? Exatamente. Vou-te passar a palavra para dizeres o que é que achaste do primeiro filme e depois Ok, eu vou dar a sinopse e depois podemos tá começar a bem. falar deste filme, da Olha, segunda parte. eu quando vi o primeiro filme, na altura admito que fui com algum ressentimento, porque pronto, sempre achei que seria uma adaptação de sci-fi, um bocado, pronto, com a fórmula que já é usada e abusada há muito tempo. E na altura acho que não tive a experiência que era suposto. Depois, revendo alguns trechos para tentar apanhar a narrativa, sinto que pronto, acabei por ser um bocadinho duro e acho que tem coisas muito boas. O Duna, eu nunca li o livro, nem conheço a história, portanto acho que pronto, tem só a experiência cinematográfica e acho que do modo geral é um universo sólido, com personagens interessantes, com um esquema político complexo e com muito, pronto, muitas mensagens subliminares. Acho é que pelo menos para mim pessoalmente, não chega a um estatuto de clássico, mas acho que é um filme que acaba por ser muito enjoyable e é dos filmes perfeitos para ver no cinema, diria eu. Acho que acabas por ter a melhor experiência cinematográfica, não é? Pela produção excelente do Villeneuve. Sim, olha, eu em relação ao primeiro filme, aliás, o primeiro contacto que eu tive com o Dune foi com o filme Uhum. antigo, na sua Ok. versão theatrical cut, naqueles Blu-rays monhés que eu comprava de Espanha com legendas em português, tinha lá o Dune, na altura ainda nem sabiam que essas versões eram assim meias rafadas. E pronto, via o primeiro o filme do David Lynch em 2022, depois vi no HBO Max, não cheguei a ver no cinema o primeiro filme, e gostei bastante. Agora, para me preparar para a segunda parte, vi então a versão de 3 horas do Lynch, ou seja, eu já sabia de uma forma geral os acontecimentos deste segundo filme, e estive a rever o primeiro filme. O que eu acho é que, sabendo agora a história e os personagens, acho que é extremamente notável aquilo que ele consegue fazer no primeiro filme, estabelecer bem o universo. Até porque aqui a grande questão da adaptação do Dune são coisas complexas. Isto não é só uma ficção científica qualquer. Uhum. E além desse lado mais de fantasia, porque existe, depois há todo um lado de intriga política que eu acho que é a parte mais interessante do filme. E eu acho que, sinceramente, conhecendo, acho que o Dune, irias gostar do Dune por causa dessa parte. Uhum. Um, Eu mas acho que. pronto, Não, atenção, eu gostei muito do filme, acho que é daqueles filmes que, pronto, é um universo estabelecido, complexo, que acaba por trazer muitas coisas boas, muitas personagens carismáticos, quer no primeiro, quer no segundo filme. Eu pessoalmente, se calhar gostei mais do primeiro filme, até, vou ser sincero. eu também tenho Agora, dúvidas em qual é que em gosto que custa mais. mais, pois, porque é assim, acho que acaba por estabelecer muito bem a questão das casas, não é? House of Sim. ai, Atreides, Atreides, Harkonnen, Harkonnen, ou seja, que vão ser os principais, mesmo o próprio Imperador e todo esse lore por detrás, acho que aproveita muito bem o tempo para explorar isso. E depois os personagens, mesmo que ajudam na caminhada do Paul, não é? O pai dele, o Jason Momoa, também é um o personagem muito Duncan. interessante, o Duncan, o Gurney. Portanto, acho que consegue estabelecer também personagens carismáticos que acabam por ajudar muito nesta trajetória. Entrando, se calhar, em detalhe neste segundo, acaba por ser um arco mais de introspectiva do personagem principal, que eu também gosto pessoalmente, mas sinto que para mim algo que eu se calhar não gosto, é uma escolha se calhar muito pessoal, pelo menos a minha retrai-me um bocadinho, é se calhar o Paul Atreides, não sei, representado pelo Timothée Chalamet, não sei, Ok. a mim se calhar não me compra tanto, não sinto a genuinidade, genuinidade de um personagem principal que deva ser adorado, não sei.
Ok. Olha, eu vou passar agora a sinopse e depois vou dizer o que é que achei. Um épico interplanetário onde Timothée Chalamet dá vida ao jovem Paul Atreides, nascido numa sociedade feudal, onde várias casas nobres se digladiam para obter a especiaria melange, a mais preciosa substância encontrada no universo. Esse condimento alicinógeno que apenas existe no Muita planeta tainada. Arrakis, também conhecido como Dune, pela sua imponente paisagem desértica, é usado para estender a vida humana, fazer viagens interestelares e garantir a quem a possuir poderes sobre-humanos. Nesta segunda parte, voltamos a seguir Paul, dado como morto pelos seus inimigos, quando se junta aos Fremen, um grupo de nativos capazes de sobreviver no deserto, e aos gigantescos vermes da areia. Paul, que continua a ter visões e sonhos proféticos, vai adotar o nome Muad'Dib e começar um duro treino para se vingar dos conspiradores que destruíram a sua família. Com a ajuda de Stilgar, interpretado por Javier Bardem, e de Chani, interpretada pela Zendaya, por quem está apaixonado, Paul Atreides torna-se o líder da rebelião que vai enfrentar corajosamente o imperador Padishan Shaddam IV, interpretado pelo Christopher Walken. Olha, uma coisa que eu gostei muito deste segundo filme, eu acho que ele é uma sequela perfeita. Muito por causa do trabalho feito no primeiro, eu acho que o primeiro ele acaba num momento. O cliffhanger é muito bom do primeiro. Sim, e ele acaba no, digamos, na moda baixo, não é? Com Uhum. supostamente Na queda da causa de Atreides, não a é? causa Atreides, os Harkonnens a dominar aquilo tudo, e nós depois acompanhamos este filme, acompanhamos logo momentos a seguir, até porque ele é visto a levar o Jamis, o gajo com quem ele luta no final do primeiro filme. E eu acho que aqui é um filme que ele expande o universo, desenvolve muito bem o seu personagem principal. Eu gosto muito do arco do Paul Atreides e eu admito que numa fase inicial estava um pouco reticente em relação ao Timothée Chalamet, principalmente no primeiro filme, porque eu acho que vai ser esse gajo o escolhido. Mas depois tem aquela cena, e tu sabes a cena que estamos a falar, em que aí, Que ele dá o cuidado, step up quando ele pô, começa a usar a força. Ah, desculpa, a água da muito, vida. muito forte. E ele tem ali uma transformação, e eu quero já dizer isto, que eh, eu acho que é algo feito de propósito pelo próprio realizador, até porque o próprio Paul inicialmente ele não acredita Uhum. Na naquela treta profecia. toda, não é? Mas depois, naquele momento em que ele bebe a água da vida, há aqui uma mudança total do personagem, e aí assim, quando ele tem aquela cena incrível em que ele começa a dizer, olha, tu tens este sonho, que sonhas com isto, com isto, com isto, há toda uma mudança, não só na forma de falar, mas E na postura do personagem. exato, e nas próprias motivações, que para mim aí eu fiquei totalmente rendido à interpretação Atenção, dele. eu acho que eu quando quero dizer, pronto, eu quando fiquei um bocado assim, se calhar reticente com a questão do Timothée, acho que é com a representação, não sei, não me parece genuína. Eu concordo que a partir desse momento acaba por ser se calhar um personagem mais carismático, mas até então, não sei, se calhar é mesmo uma questão pessoal. Tens de mandar um shotzinho azul como ele. Mas atenção, a nível do arco e do desenvolvimento do personagem, acho que é uma masterclass naquilo que deve ser feito quando se desenvolve um personagem, sobretudo um personagem principal, ou seja, pelo menos neste caso em específico, acabou o primeiro filme, portanto, em baixo, e aqui a forma dele atingir o sucesso acaba por ser, pronto, com a tribo dos Fremen, com o Stilgar como o seu representante. Acho que ele acaba por ser a figura perfeita como um mentor, não é? Que acaba por ser, pronto, o líder que mais percebe, pelo menos daquelas das técnicas no deserto, do Sand Power. Sim. e, E a Sandwalk, não é? exato, Aquela e o dancinha. Sandwalk, aquela dancinha de sábado à noite, não é? Depois pronto, De uns shots de uns azuis. saltos azuis, pronto. Mas acho que sim, que a trajetória dele é muito interessante, sobretudo porque eu acho que aqui há uma mudança de paradigma, porque normalmente este tipo de filmes acaba por teres uma associação entre o herói escolhido da profecia, ou seja, destinado para, pronto, para a grandeza e para o sucesso e para ser um líder nato. Aqui tu tens essa profecia, mas de uma maneira enganosa, não é? Por causa
da tribo, não é? Da qual faz parte a mãe, que tem aquele nome muito As esquisito. Bene Gesserit. Os banners, exatamente. Ou seja, que acaba por ser interessante porque tens aqui um tema interessante, que é até que ponto as nossas crenças não manipulam os nossos comportamentos. Eu acho que isso é mesmo interessante, porque tu depois estás num planeta, em Arrakis, em que tens um povo do norte completamente descrente e um povo do sul super supersticioso. E eu acho que esse dilema foi algo de novo, pelo menos assim, que eu já não me recordo de ver este dilema com tão bem trabalhado assim num filme, e acho que para mim acabou por ser a grande surpresa, e acho que isso acabou por se refletir também no desenvolvimento do personagem, que inicialmente, porque é isso, ele sabe que a profecia é uma farsa, não é? Eles no fundo estão ali a enganar pessoas. Sim, Uh, é. não deixa de ser curioso, mas depois, pronto, com este tipo de poderes, e pronto, é assim, enganar pessoas, ele acaba por ter aquelas visões que, pronto, de uma forma ou de outra, acaba por lhe dar assim pistas daquilo que será o futuro. Mas pronto, acho que concordo contigo nessa questão, acho que foi um dilema e uma dialética interessante. E depois uma coisa interessante do Paul é que tu falas aí do escolhido, não é? Que ele é Uhum. diferente dos outros, porque não é aquele personagem, por exemplo, fazendo aqui uma comparação lógica ao Star Wars, não é? O Luke é aquele personagem na Original Trilogy que é, digamos, o bem perfeito e que nunca vai ceder ao mal. Aqui não, aqui o Paul Atreides é um personagem que É é mais, movido sim. pela vingança, por exemplo. É um personagem que no final do filme mata o avô. Uhum. É Ou um, seja, acaba por ser, sim, tem mais nuance, não é? A pairar sobre ele, porque tu não percebes muito bem se ele vai querer ceder à vingança, não é? Da queda da House of Atreides, ou se ele aqui poderá usar isso como uma força motriz para tentar trazer algo de novo. Que no fundo, sim. pronto, acaba por dar a sensação que há ali algum ressentimento, não é? E acaba por desempenhar esse papel com maestria. Outra coisa interessante que é, eu quando vejo este tipo de universo, pelo menos, não sei quanto a ti, é mesmo isto, é que as comparações são inevitáveis. Tu pensas num Dune e vem logo à cabeça Star Wars, não é? Que é uma epopeia espacial. A questão das casas vem a Game of Thrones, não é? Que eu acho que acaba por ser, como ser um formato de série, acaba por beneficiar melhor porque expande melhor este tipo de coisas, mas pronto, se calhar depois será uma discussão para outro dia. E depois tu tens aqui o Dune, e eu penso, o que é que o Dune aqui traz de novo, o que é que aqui me desperta a atenção? Eu acho que aqui o fator diferenciador é mesmo Arrakis, não sei, eu acho que toda esta mística por trás deste planeta e por ser num deserto, acaba por ser o elemento que acaba por diferenciar o Dune dos restantes filmes, e foi pronto, estas características adicionais do planeta, acho que é super interessante, quer a questão das minhocas do deserto, É, a quer a Spice questão também. é isso, acaba por ser muito interessante, porque pronto, estás ali num contexto completamente diferente, não é? De ficção, é certo, mas que pronto, tem os seus costumes, tem os seus próprios ser vivos, não é? Como o Muad'Dib, que E acaba por ser uma. ele mostra muito isso, os costumes. Nós percebemos a forma como os Fremen sobrevivem, como é que Exatamente. eles conseguem a água, a própria religião que eles têm. E aí tu falaste de uma coisa muito interessante, é a forma como as Bene Gesserit manipularam para sempre a forma de viver e a forma de pensar daquela Uhum, população, não é? E eu acho que isso é extremamente interessante porque é um reflexo não só dos problemas dois, a forma como uhum. a religião Ou as nossas ela. crenças, não é? Sim, as crenças, mas também mostra que isto foi escrito em 1950, ou seja, a nossa percepção, os nossos problemas, Não mudaram assim tanto. eles continuam muito, muito semelhantes. Eu gostei principalmente aqui nessa parte da religião, a Sim. forma, a Rebecca Ferguson, a Jessica Trudis, a mãe do Paul, porque ela é uma Bene Gesserit e ela utiliza-se da fé desse povo para proteger o filho, ou seja, Uhum. e a forma, e ela, há ali uma frase que me Marcou. marcou muito, que foi quando ela disse: vamos começar pelos fracos e depois vamos Exato. ganhar essa força. E de certa maneira isso acontece um pouco Na nossa sociedade, não é? sim, na nossa sociedade, e acima de tudo aquilo que eu gostei mais, que isso era uma coisa que não estava presente no filme original por Uhum. razões óbvias, por falta de tempo, essa divisão da própria população da Arrakis, dos Fremen, Uhum. entre os believers e non-believers, para Universe. mim
foi uma coisa que eu gostei Sim. bastante. É isso, eu acho que é essa parte que não tem tanto no primeiro, por isso é que eu não sei muito bem, pronto, ainda estou a estabelecer um bocado, pronto, de qualquer das formas são os 2 muito bons, eu acho que o primeiro acaba por ser melhor, no capítulo da ação, pelo menos para mim eu acho que é mais interessante, acho que aqui acaba por haver uns temas mais profundos e mais bem trabalhados, mas acho que depois acaba por pecar no revés da medalha, que eu, pronto, se me permites, vou introduzir agora, que é a ação do filme, que eu não achei particularmente interessante, pelo menos os momentos assim mais com mais peso a nível do lore, não é? E de desenvolvimento de personagem, não sei o que é que tu achaste. Olha, eu acho isso extremamente curioso. Porquê? Uhum. Porque as críticas ao primeiro filme foi que filme seca, que filme que não tem ação, tem aquela parte final da destruição Banger. da Arrakis. Hum, eu gosto da ação, eu acho que tem bons momentos, principalmente aquele, por exemplo, em que ele vai domar aquele Aquela verme a avô, Sandworm. Yeah. yeah, que eles dizem que é um avô. Mas isso é fixe, isso eu concordo que é espetacular. É uma cena boa. Acho que depois, por exemplo, se estavas à espera de uma batalha final, eu senti, por exemplo, que a batalha final não foi assim muito desenvolvida. Pois. Mas sinceramente, eu percebo o lado do Denis Villeneuve, que até que ponto é que mostrar aquela ação seria agregador. Para um filme que já tem quase 3 horas, ainda tinha aquele clímax, gostei mas isso obviamente que é uma escolha do livro, não é? Que Uhum. é o clímax, e ele é profundo, mas não é aquele clímax espalhafatoso, porque é Sim, aquela sim. luta entre os Harkonnens Atreides. e os Atreides. Mas de uma forma geral eu gostei da ação. Particularmente aquilo que tu falaste há uns momentos, que aquilo que atrai a malta nestes filmes era a Arrakis. Aquilo que eu gosto mais no universo do Dune é a própria intriga política. Porque há claramente um plano do Imperador, depois há a própria relação que ele tem com os Harkonnens, e aqui eu gostei muito da divisão do filme, porque eu considero que o filme ele começa com o Paul a estabelecer-se, a Uhum. perceber como trabalhar com os Fremens, a perceber os costumes Costumes. deles. Uhum. Depois temos uma parte onde descobrimos em que somos apresentados, digamos assim, aos Harkonnens, e vamos para aquele planeta deles, para Gidi Prime, Uhum. que é completamente diferente. E depois temos, digamos, o grande clímax em que todos os arcos se reúnem no final extremamente bombástico. Há aqui algumas pessoas a dizerem que é o equivalente ao Empire Strikes Back, o Strikes Back de uma nova Epá, geração. que Eu, facada. eu concordo completamente, e este é o Empire Strikes Back para uma nova geração. O final é. Toda a gente quer ver o que é que vai acontecer. E eu estou a dizer nesse sentido, porque Sim, sim. o final do Empire Strikes Back, tu também estás na Mas acho cadeira que a dizer, que venha o próximo mas, filme. E aqui no Dune também é, porque sim, mas é um cliffhanger completamente diferente e com plot twist tipo geracional. Eu acho que se há plot twist dos filmes que é a classe, mas pronto, eu percebo o que é que queres dizer. Mas em relação à ação, eu gostei bastante. Eu acho que aqui o Denis Villeneuve, ele trabalha com o Greg Fraser, que é o cinematographer deste filme. Ele fez o primeiro, também o da Batman, o Rogue One, o da Creator, que fomos ver, e são todos filmes belíssimos, visualmente. Aquilo que eu gosto na ação é a forma como ele consegue, em primeiro lugar, trazer uma escala enorme para aquele mundo. Tu percebes de facto a grandiosidade Sim, dos sim. worms, das naves espaciais, Mesmo, de mesmo da tudo. imensidão do deserto, não é? Exatamente. E depois Que nunca acaba. a forma como eles conseguem, de uma forma orgânica, eh, incorporar CGI com cenas gravadas, digamos, normalmente, não é? E que Uhum. tudo parece real. Ou seja, tu quando vês aquele worm gigante, tu sabes que É aquilo não espetacular. existe, mas é totalmente credível. E eu Uhum. acho que até no que diz respeito a efeitos especiais, era um filme que precisa naturalmente do evoluir da tecnologia, e acho que é o momento perfeito para adaptar este tipo de filmes.
Olha, eu na parte da ação, só entrando aqui, pronto, em exemplos mais detalhados, o que eu sinto pessoalmente é, eu acho que o estilo de luta acaba por, pelo menos a mim pessoalmente, não se enquadrar se calhar tão bem com este tipo de filme, porque eu acho que, não sei, acaba por ser algo muito, muito banal o uso pronto, de espadas, portanto, os equipamentos que eles usam acho que acaba por não ser algo, algo visualmente atrativo, enquanto tu, no, por Querias exemplo, tirinhos, tchum, 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 não, tipo não, Star não, é, Wars. não é uma questão de tiros, mas eu acho que, por exemplo, os Jedi, por exemplo, terem um lightsaber, acaba por ser algo de novo, não é? E próprio daquele universo. Aqui acho que. Mas isto é uma escolha pessoal. Acho que pode haver gente que se identifique e que para eles faça sentido. Eu não digo que não faça sentido, se calhar narrativamente, Eu acho que mas faz eu acho todo, que não todo é. sentido. Mas acho que para mim não Não é faz. atrativo, não é? Não é É isso? atrativo. Sim, porque até, olha, vou dizer exemplos específicos. A Revenge do Josh Brolin, que me estava a faltar o nome, Ai, foda-se. com o É Gurney. O do Gurney Gurney, com, sim, com o outro, o Arkanan, com o o Raban, Raban, o Batista. é tão anticlimático que eu não consigo ficar satisfeito com aquilo. Acho que foi uma, uma jogada de mestria trazer de volta o Gurney, porque pronto, é um personagem super carismático, super importante para o plot, mas que quando fala na questão da vingança e o propósito dele, que não é só neste caso de servir de braço direito, não é? de, Sim. de, de general do Paul Atreides, fiquei muito insatisfeito e estava mesmo à espera daquele momento e acabou por ser mesmo, pá, deixou aquele gosto de quero mais, percebes? E mesmo, por exemplo, a batalha final, o que eu quero dizer com este tipo de batalhas, eu acho que ela visualmente até pode ser atrativa, mas não sei, não senti tão o trabalho da narrativa por parte do Harkonnen, do primo dele, como é que ele se chama? O Feud, Sim, o Austin Butler. exatamente, achei-o super desinteressante. Acho que visualmente acaba por ser um personagem que te deixa com algum interesse, não é? Em quereres vê-lo desenvolver, mas pronto, acho que estes revés acabam por ir em contra ao tempo do filme. Eu acho que é, pronto, este formato acaba por ser um bocado injusto para o Dune, porque estes personagens parece que merecem quase todos um arco só por eles mesmos, para se desenvolverem, e pronto, por achar o personagem um bocado desinteressante, sinceramente achei a luta muito, pronto, igualmente desinteressante, e com um final também, pronto, digamos, para além de previsível, Previsível? O acho que final era do Dune é completamente. previsível? Não, o final da Fight é previsível. Ah, aí E, concordo. e, e também, e acho que o final também é previsível, sinceramente. Eu não acho. Acho que Mas, qualquer universo que caminhe para uma escala maior acaba por haver sempre uma guerra final, por amor de Deus, Fábio. Já viste isto cá, em, mas em todo não, lado. eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer não é previsível ele abandonar a Chani. A decisão dele dizer, olha, vou casar com a tua filha, o imperador, eu acho que Sim, não é nada previsível. pá, mas é daquelas coisas, ele dá sinais que na verdade gosta dela, até deixar de respirar, não é? Dá os sinais indiretos, só que ela não quer ver, mas eu percebo o que queres dizer. Mas acho que toda a gente fica um bocado, tipo, E ele vai casar com a filha do imperador. tu Sei. estavas à espera? Não estava à espera, mas acho que é daquelas coisas que tu sabes que ele. Opá, não sei. Se calhar sou eu que não. Que para este tipo. Lá está, por estar muito mais familiarizado com Star Wars e por não ter assim uma intriga amorosa assim muito interessante, acho que acaba por banalizar este tipo de momentos, estás a ver? Mesmo a própria relação amorosa do Paul Atreides com a Shani. Pronto, é um aspecto bom do filme, mas acho que não é algo excepcional, na minha opinião. Olha, eu particularmente acho que gostei bastante, era uma coisa Uhum. que me preocupava um bocado. Acho que é bem desenvolvida, até porque ela não acredita na própria profecia e há, digamos, esse conflito na própria relação e esse próprio conflito interno, e até Certo. gostei do facto dela ser a última pessoa a aparecer no filme, mas voltando um bocadinho atrás ao que tu Uhum. disseste das facas, naturalmente que as facas têm lógica narrativamente, porque os Fremen eles estão isolados e eu gosto do facto de eles E os terem de Harkonnen? utilizar, mas os Harkonnen também têm poder de fogo.
E as ogivas nucleares? Mas as ogivas Não, nucleares tudo bem. não são dos Fremen, são Eu sei que lá não, do mas. pai. E foram parar ali a Arrakis por obra da força. Mas Da forças do Jedi. Estou a se brincar. não estou em erro, os Atreides tiveram lá há muitos anos. Posso estar errado, Uhum. mas acho que tem lógica. E até o próprio. Se calhar é algo que pode ser explorado e que nós simplesmente Sim, só não saibamos. Pronto. a própria tecnologia, não é tecnologia, as próprias técnicas de combate dos Fremen é um bocadinho guerrilha. Sim, Até sim, porque nós estamos a claro. falar de uns gajos que têm um poderio imenso, que têm ainda o apoio do Imperador, que ainda têm aquele exército do Imperador, Sim. não é? E acho que E tem aproveitam-se do lógica. meio. Mas atenção, isso eu gosto. Eu acho que particularmente isso é que. Por isso é que eu, quando falo para mim, o aspecto mais positivo do filme é sem dúvida Arrakis e toda a intriga religiosa barra crença do povo e esta narrativa do Paul Atreides. E como tu estavas a falar, mesmo o próprio facto deles usarem as técnicas de guerrilha e aproveitarem-se do meio onde estão, não é? Da areia para se camuflarem. Acho que isso são tiradas de gênio e é brilhante. Acho que isso é que acaba por tornar o filme super interessante. Atenção. Não estou, Mas, com estes pontos negativos, não quero dizer que pronto, acabam por ter um impacto superior aos pontos positivos, não é? Tanto que o overall acaba por ser pronto, um bom ou muito bom. mas eu quero acrescentar que tu já viste outros filmes do Villeneuve, particularmente o Sim, Blade Runner 2049, o uhum. próprio Arrival, o Dune. Se há coisa que o Villeneuve traz para os seus filmes é algum senso de realismo. Uhum. hum, Dentro daquele e, universo fictício, sim. sim, e eu acho que, por exemplo, eu não fiquei desiludido com a cena do Gurney e do Raban, porque a vida real ela não é espetacular, ela é seca, a própria guerra é seca, às vezes a morte de um personagem é seco. Eu percebo que pudesse haver, digamos, uma, 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 um caminho dele de tornar aquilo espetacular, mas eu fico igualmente, e aliás, eu gosto muito deste lado mais, como é que eu ia dizer, não é sensível, é subtil, dele conseguir trazer uma finalidade aos arcos dos personagens e ao mesmo tempo trazer algum senso de realidade. E é por isso que eu também gosto muito da cena final e acho que também o próprio facto de ele não utilizar música e é coisas secas, tipo socos e aquelas cenas, Uhum. pontapés, traz esse Só senso, os traz esse impactos. senso de realidade. Se fores Uhum. comparar, por exemplo, à cena final do Blade Runner 2049, aquela luta em que ele Sim, com a com a Love. gaja, também é muito, muito seco, muito real e eu gosto. E acho que ao mesmo tempo ele consegue se diferenciar de universos como o Star Wars, que tem a sua própria abordagem mais espalhafatosa, mais espetáculo, que é igualmente bom, na minha opinião, e trazer, digamos, acho que está mais em linha com o próprio universo, até porque o Dune é um universo muito mais sério do que, por exemplo, o Star Wars. E não há problema nenhum em Star Wars ser uma coisa mais leve. E eu acho que gosto muito dessa mão e desse peso do Villeneuve nas cenas de ação e em tudo o resto. Não, opá, não, atenção, eu concordo com o que tu dizes. Eu é que acho que pessoalmente, neste tipo de filmes, pessoalmente, eu sinto que a narrativa, pronto, tem que ser feita através dos personagens. E quando tens estes embates entre estas duas forças, sinto que tem que ser algo que não seja só a luta em si, pelo menos que os personagens, a partir daí, ganhem alguma coisa com isso, não é só lutar pela questão de lutar, não é? Mas há um Eh, peso enorme no desfecho da luta, não é? O peso de saber Mas no quem caso é que vai do. ser o sucessor. Não, mas eu não estou a falar nisso, eu estou a falar. Mas nessa questão, o que eu digo, eu acho é que o personagem do Do primo, Austin do Butler. Harkonnen, é que acabou por não ter aquele lore tão mais interessante como, por exemplo, teve o Raban no primeiro, percebes? Agora, acho que, por exemplo, onde eu quis chegar até mais com esta é mesmo a do Gurney. Acho que, não sei, é algo que tens um bom build-up
para depois entregar aquilo. Eu percebo que o senso de realidade possa fazer sentido para certas pessoas, mas eu sinto que neste tipo de coisas gosto mais das abordagens de Star Wars, não é? Mas querias um duelo? Mas... Não, sim, sinceramente sim, até porque se há duelos como houve na parte final, não percebo porque é que não houve ali um duelo, mas tudo bem, acho que é uma Mas questão de olha, opiniões. eu também acho que o próprio Raban é um É só uma bocadinho. escolha pessoal, É um atenção. bocadinho a ovelha negra dos Harkonnens e pode também querer mostrar que o Gurney é muito melhor do que o Raban, até porque ok que os Harkonnens têm uma cena de guerra, mas os Mas eles Atreides não também são nem de supostamente longe nem de são. perto. Eram os melhores, a Pois, maior força militar. Sim, atenção, eu concordo com tudo isso, mas não sei, acho que os personagens, os protagonistas acabam por ser que são bons, ou pelo menos que nos deixam assim alguma marca, acabam por ser aqueles que têm uma força antagonística igualmente boa, percebes? eu E acho que aqui ele retira um bocadinho o peso e a importância do Raban para dar um peso ao feudo. Mas eu também concordo que eu estava à espera de mais digamos, do primo, do novo personagem. Gostei um bocadinho da abordagem, gostei do facto do próprio imperador, o próprio barão o utilizar como o o sucessor. representante, não é? Sim, e é aquela cena em que ele pá, é o aniversário dele e ele não droga um dos gajos da Arrakis que estão prisioneiros, já para fazer essa ideia de o tornar um líder, de o preparar sem ele saber Uhum. para essa sucessão. Isso naturalmente vai ao encontro a esse lado da intriga política que eu gostei muito. Até tem uma frase que ela disse, a personagem aquela gaja do 007, mas já falta-me o nome. Ela disse plans within plans. Eu acho que é isso Uhum. realmente o que é interessante no Dune. Sim, por isso, aqui outro aspecto, pronto. Parece que só estou a pegar nos aspectos negativos, mas pronto, acho que sendo o overall bom, tenho que pelo menos começar pelas partes que fiquei pelo menos um bocado mais decepcionado. Acho que também a parte do meio do filme acaba por ser um bocadinho arrastada, pelo menos Mas a que par- parte específica. até à introdução do Gurney e pouco depois do Paul Atreides começar a dominar, começar a surfar nas minhocas do deserto. Pronto, acho que a partir daí acaba por haver assim uma mastigação da narrativa, com o desenvolvimento dos Harkonnen, mas que pronto, senti que aí comecei a desligar um bocadinho e senti que a questão da introdução do Gurney foi muito importante para voltar a captar pelo menos a minha atenção Tu pessoalmente. gostas é do Josh Brolin. Oh, pronto, mas isso eu sou suspeito, tal como gosto, mas tal como eu estou a guardar os trunfos para o fim, pronto. Não sei o que é que tu achaste da parte de mais Eu do... gostei, o meu interesse estava lá. Mas achas que o pace não foi afetado? É isso que eu Pá, quero dizer. não, sinceramente, não há ali não há uma cena que eu retiraria, por Ok. exemplo, do filme, estás a perceber? Uhum. Agora, eu acho que até este filme tem um melhor pace do que o primeiro, Ok. na minha opinião. Opá, eu gostei mesmo muito do filme. Para mim é 5 Ok. estrelas. Eu não gosto de dar estrelas, nós nem damos aqui estrelas, mas para mim é 5 estrelas. Não entendo. Entendo que acho que acaba por ser uma adição muito boa para o universo do Dune, mas não sei. Acho que. É Não interessante. sei se é de mim, pronto. Eu também acho que acabam por ser gostos e é tudo muito pessoal, mas acho que haveria aqui coisas que poderiam ser melhor trabalhadas. Mas o que é que ias dizer? É só a questão do Gurney e ele basicamente vem trazer uma informação que leva ao clímax final, que é a descoberta do armamento nuclear, não é? Claro, Que enche ali o depois, peito da House of Atreides, não é? sim, e depois a questão é, se o Paul destruindo a produção de Spice, ele basicamente controla tudo. E, aliás, eu acho que é a frase inicial que é aquele que tem o poder de destruir, tipo, tem todo o poder, não é? Uhum. E isso é uma coisa muito interessante, que é o real poder que tu tens é quando tu podes destruir uma coisa que tu tens, neste caso é o Spice. Gosto mais da introdução por letras amarelas no espaço. Com aquele efeito movie maker.
É espetacular, não sei. Olha, outra coisa que eu queria introduzir como nota super positiva, para não ser só rasgar, é o personagem do Stilgar, o líder da tribo Fremen. Eu acho que é um personagem incrível. Eu acho que, Meme sinceramente, material. meme material, mas no bom sentido, ou seja, ele acaba por ser líder, ou seja, uma personagem muito respeitada naquele universo, mas parece que depois da introdução da profecia, até ele acaba por ficar refém do próprio Paul Atreides, daquela veneração toda desproporcional, o que não deixa de ser cómica, não é? Porque qualquer coisa, sei lá, ele É podia cagar, profecia. ele cagava ali no meio do deserto e ele, listen, I gave you. É Yeah. incrível, esquece, é Isso. incrível. E todo aquele, desculpa disso. Só ia dizer que isso é muito bem trabalhado e depois a dualidade entre o Stilgar e a Chani, não é? Que têm visões Sim, completamente diferentes. é isso dos do norte e os do sul, isso é espetacular e eu acho que isso é o ponto forte do filme, é Arrakis completamente. Pronto, agora sobre o Stilgar também queria dizer, pronto, inicialmente falei que ele, apesar destes fanatismos, também consegue ter aquela vertente de, ok, eu sou um mentor, portanto, e o que acaba por fazer aquela ponte natural para a introdução dos costumes, do sandwalking, da questão deles pronto, surfarem lá nas minhocas do deserto, acaba por ser o melhor o melhor personagem para expositivo do mundo da Arrakis, e eu acho que isso funcionou de forma excelente no filme. Não sei se queres dar assim mais uma nota honrosa, pelo menos para mim acho que acabou por ser também uma das melhores introduções, Sim, já o conhecias do primeiro, mas mais sim, bem mas trabalhados. sim, ele tem aqui muito mais destaque, não é? Porque ele no primeiro filme Sim. ele tem 2 ou 3 cenas. Sim, gostei dele, gostei do próprio Barão, gostei também da própria filha do Do Imperador. Imperador? Até porque ela, por exemplo, no primeiro filme, na versão original de 84, ela é uma personagem que não tem um papel Figurante. muito. Ela aparece no início a dizer, a citar basicamente o primeiro As parágrafo do profecias, livro, não é? do livro, a dizer The beginning is a very delicate time. Basicamente a fazer exposição e depois aparece no final e, por exemplo, quando ele diz que quer casar com a filha do imperador, aqui tem um impacto maior do que no filme antigo, porque nós no filme antigo dizemos quem é esta gaja, tipo, qual é Uhum. a importância que ela tem. Hum, Só uma questão aqui, um à parte. Sabes quem é que faz de Gurney no filme original? Ah, eu já vi isso. Sim, Professor X, yeah, Patrick eu tive a ver. Stewart. É incrível, é incrível. É Por acaso muito estive a bom. ver. Mas até parece, não sei, meme material, o primeiro Dune. Também estive a ver uns trechos, é muito engraçado. Ah, pá, os, Eu- os efeitos são muito fracos. é, mas outra coisa que eu ia dizer também, com a adição, não sei se também foi algo que me deixou particularmente. Opa, só uma coisa, a Chani, que, Parce- que ela só aparecia nas visões do Paul no primeiro filme, aqui eu gostei da Muito bem personagem. trabalhado, sim, sim, sim. Eu só não, pronto, não sei, não E, estou e aqui a mãe dele, que tem um papelaço, na minha opinião, é uma das estrelas do filme, na minha Uhum. opinião. O que eu ia dizer é, e pronto, e também é relacionado com a mãe dele, a questão daquela, é a água da vida, não é? Aquilo que É, eles extraem das worms. Epá, eu não sou também assim grande fã desses tipos de objetos sagrados que dão assim poderes do nada. Gosto pelo menos pela parte do principal, ou seja, do protagonista. Gosto mais do protagonista que treina e que tem obstáculos para alcançar, que não quer dizer que ele os tenha, mas não sei se não fica aqui com um sabor agridoce com a questão de. Porque acaba por ser um bocado a mudança de postura do protagonista, não é? Do Paul Atreides, um, com a adição do. Pronto, ai, pronto, da própria água da vida. Não sei qual é também a tua opinião. ah pá, eu Come-se, gosto. Sim, eu acho que é um bocadinho um Deus Ex Machina. é isso. E eu fico um bocado. É assim, há uns que eu aceito e não digo que este também não aceito, estás a ver? Mas pronto, é sempre daquelas coisas que é. Pronto, não é plot armor, mas é. Vamos dar aqui um boost
ao principal para ele acabar com os seus. Porque eu até pensei que quando ele acaba por ter aquele dilema, porque ele já tem as visões que caso eles marchem para o eu acho que sul. isso é muito mais interessante do que propriamente a questão dele beber ou não. O Sim, dilema. sim, o dilema, atenção, mas a questão é que a solução é que acabou por servir, não sei, deixar assim esta sensação de não sei, é aquilo, porque o que eu ia dizer é o dilema que acabava até por, pronto, sobre eles marcharem para sul, acabar por desencadear o futuro que ele prevê, ou que ele sonha, não é? Sim, E ele até, há ali um momento que ele invoca o Jamis, não é? E achei sim. interessante, não sei, achei que ali ia haver qualquer coisa que o ia, ou um arco mais pessoal que o ia ajudar a combater esse obstáculo, e aqui, pronto, a adição disto. Gosto do resultado, não gosto da forma como ela é obtida. Não sei se me faço entender. É, Sim. no fundo, acaba por ser, não sei, a mesma coisa de pronto, deste tipo de. Deixa de ser. Acaba por ser também um bocado predestinado, não é? Ele obter este tipo de poderes, não sei. Acaba por Opá, ter. é a mesma coisa que o Anakin ter uma contagem de midi-chlorians enorme. É ou não é? É isso, mas essas coisas são os pontos negativos, não é? Sim, claro. Pronto. E acho que não é importante ressalvá-los. Não, é só porque eu acho que estás com uma postura muito. Tudo flores e 5 estrelas. Ah pá, mas a cena é um plot device como qualquer outra coisa que é necessário nesse tipo de filmes. Tipo, Uhum. Eu acho é que, por exemplo, a nível eu acho que da. isso não tira mérito à própria jornada dele, acho que é só um momento de viragem. Sim, sim, É atenção. até porque é uma coisa que já. Tu deste o Eu disse que era um Deus Ex Machina, mas aquilo não surge do nada. É mais um Deus Ex Machina no sentido de ser uma Não, mas solução o e trade-off depois. é um Deus Ex Machina, é isso. Sim, O é. poder que dá. Mas sim, é explicado. Tudo Sim, é bem que eles. explicado, é uma coisa que já está definida. Mas o trade-off é completamente. Pronto, é super poderoso. Mas eu Epá, acho que. fica maior, mas acho que já está inerente à própria obra a um conceito criado pelo Frank Herbert. Por isso acho que não podemos estar aqui a dar muitas voltas, até porque ele tem de trabalhar com o que está no livro, não é? Sim, sim. Exato. E por isso mesmo é que eu faço sempre questão de ressalvar. São gostos pessoais, não é? Não, acho que nem todos gostamos de, apesar deste tipo de universo, e gostamos de sci-fis e universos cinematográficos, acho que há sempre escolhas há umas que nos deixam muito mais agradados do que outras. E Só há para aqui mim, uma questão que eu queria falar, que é uma das revelações, o facto de ele ser um Harkonnen. O que é que tu achaste disso? aí achei super também anticlimático, não sei. É que lá está, é isso, é que depois aquilo dá-lhe todo o lore que ele precisa, não é? Porque ele depois já percebe, já vê tudo, não é? Olha, tem o poder da força. Para não dizer outra coisa. Ai, Mas sim, eu acho que, mas também tem de haver este momento de clareza, porque senão a história vamos estar sempre é a isso. desenvolver É e tem de haver uma como certa closure, não é? aqui neste, pronto, é a analogia do Anakin virar o Darth Vader. É, um pouco. Um pouco. Mas, Ai, olha, eu disse. particularmente, esse foi um momento que me marcou muito. Deixa-me só, Marcou, não te esqueças que vais diz, dizer. E o Stilgar é o Yoda do Empire Strikes Back. praticamente. Ai, Na altura fiquei um bocado chocado com isso. Mas depois eu relembrei-me tanto de uma cena do primeiro filme como do filme antigo, que explica que as Bene Gesserit, elas basicamente andam a fazer uma troca entre as linhagens, sim, de sim. modo a conseguir criar, digamos, Eu acho que aquele ele ser. também fala disso neste, não? Pelo menos tenho a impressão deles falarem da questão das linhagens. Sim, até porque, Quando por ele, ele, exemplo, ele confronta a mãe com isso, ou acho que foi isso. sim, por exemplo, aquela Reverend Mother, Sim, ela ficou completamente zangada com a Jessica pelo facto dela ter dado um filho e não uma exato. filha ao Leto Atreides, até porque depois nós descobrimos que as Bene Gesserit elas estão ainda mais atrás de tudo, não é só Uhum, o Imperador, são elas, claro.
até porque elas querem destruir com os Atreides, porque eles têm, digamos, um lado mais rebelde, um lado mais de, sei lá, de pensamento próprio, estás a perceber? E o Sim. pensamento não deixa É de ser tipo, é poder, tipo, não é? exato, E elas querem um poder supremo. é tipo a casa, é tipo o Stark do Game of Thrones. Yeah. Eu não vi Game of Thrones, peço desculpa. Não, mas eu acho que, por exemplo, era isso que eu queria também introduzir, que eu acho que o formato de série, por exemplo, acaba por dar muito mais tempo para explorar certos, pronto, estes temas mais complexos e desenvolver personagens e que acaba por ter plot twists e mesmo o foreshadows muito bons na série e que eu acho que aqui no Dune se calhar beneficiaria desse formato. Não sendo assim, pronto, acho que é um filme também muito bom, mas pronto, acho que é refém do seu próprio universo. É tão bom e tão detalhado que 2 horas e 45 se calhar não chegava, não é? Sim, pá, mas mesmo assim, acho que isso Está também um trabalho bem feito tem, e dá força ao sim, Villeneuve sim. que conseguiu fazer o inadaptável, não é? E a Adaptar questão, o e a questão inadaptável. aqui, e a questão aqui que eu acho que acaba por ser sempre o ponto principal deste tipo de universos adaptados é a forma como eles são retratados visualmente. E isso, o Dune, É irrepreensível. exatamente, sem sombra de dúvidas, acaba por usar e abusar no bom sentido dessa característica, não é? Sim, trabalho incrível, já tinha falado aqui Greg E Fraser. eu sublinho toda essa parte. Eu Acho só que não não. percebo, por exemplo, como é que o Greg Fraser ele não ganha melhor cinematografia com o da Batman. Eu sei que tu não viste, mas eu fico perplexo. Eu nem sei quem é que ganhou nesse ano, mas o gajo é Alfred. muito bom. O gajo é muito Alfred, bom. bota aí um Nirvana que o pai está sombrio. Está muito bom. E aqui aquilo que eu acho interessante do ponto de vista de imagem é Uhum. como é que ele consegue pegar numa coisa que é extremamente boring, como o deserto, e E criar torná-lo interessante, e sim, sim. torná-lo interessante. Para Mas isso mim é do é. livro e da Não, mas adaptação, estou a sim, brincar. mas aqui o papel visual é qualquer coisa. É uma coisa É que eu muito adoro bom. no E depois, Villeneuve. só para acabar, a diferença entre o mundo de Arrakis e o mundo de Gidi Prime. São Uhum. mundos muito. O contraste mesmo de luzes e assim é engraçado. Sim, É interessante de se ver visualmente. Mas o que eu ia salientar é que dos trademarks, se podemos lhe chamar assim, que eu pessoalmente também gosto do Villeneuve, é aqueles shots de um personagem com um plano amplo, estás a ver, sim. para o universo. Já no Blade Runner há assim, tenho várias memórias disso e acho que acaba por ser sempre, pronto, é super agradável de se ver e eu acho que ele faz esse tipo de shots com muita maestria. Toda aquela cena de Las Vegas e no Blade Runner 2049, não sei até que Sim, ponto não foi uma preparação dele para o dono. é, Não, até porque, não, estou a dizer porque ele já estava escrito que ia ser eu, não, ele a adaptar ao dono, na altura. eu não quero olhar para o Blade Runner 2049 como um teste para este filme. Para mim é masterpiece e ponto. Eu não estou a dizer o filme, estou a dizer Eu estou a aquela brincar. sequência. Sim, sim. Mas também não vejo como ponto para nada. É Só, só um filme perfeito para mim. só aqui uma questão que é o que é que achaste do facto dele falar com a irmã? Até porque a personagem da irmã ela vai ter um papel Mais preponderante preponderante. Pois, na olha, vou dizer parte assim. 3. Uhum, Só fazendo aqui uma comparação no final, no primeiro, na adaptação do Lynch, é ela que derrota o, o não é, Imperador, não é o imperador, o barão, o o Barão. Harkonnen. Uhum. Hum, Vladimir Harkonnen. sim, e ela basicamente tem o conhecimento de uma Reverend Mother, aquela Uhum. velhota, numa criança, ou seja, ela é super poderosa. Mas E como aqui eu assim? acho, Usa o poder da força? praticamente. Aqui a questão é, e eu acho que é a dificuldade que o Villeneuve irá ter, mas que eu acho que ele cumpriu, que é, à medida que os livros vão passando, aquilo vai se tornando cada vez mais fora da caixa, mais meta, estás a perceber? Uhum. Eu acho que ele aqui neste segundo filme conseguiu trazer um senso de realidade e de explicar muito bem essas coisas,
Agora, no próximo filme, que será o Dune Messiah, eu acho que aqui é que vai ser o verdadeiro teste de fogo em conseguir trazer esse universo para uma coisa Mas credível. independentemente do resultado, eu também sinto que pronto, também este tipo de universo cinematográficos acaba sempre por haver um power scaling, não é bem power scaling, mas a escala das temáticas destas premissas, não é, introduzidas, acabam por ter, pronto, coisas completamente, acaba por ser necessário ter que trazer este tipo de coisas mais sci-fi, não é, e este tipo de poderes acabam por ser a parte mais complicada, não é? E acho que muita gente acaba por não gostar assim tanto destas partes finais. Outra coisa que eu também queria ressalvar na questão do Dune é que pronto, como estavas a falar a questão da irmã do Paul, não é? Ou, Sim. eu acho que pronto, visto pronto, da minha perspectiva, que é a parte mais cinematográfica, acho que não dá para tirar assim grandes juízos, porque ainda não tem assim aquela preponderância na narrativa, tanto que eu às vezes não entendia se quando a mãe transmitia os pensamentos da filha, não é? Que ela Sim. carrega, se era ela ou era ela a tentar manipular, ou seja, não sei se era qual é que era a Hum. mensagem ali que era necessário transmitir, quando ela tinha alguns diálogos com o Paulo, quando ela, sobretudo na parte em que ele está um bocado mais ressentido com a questão dessa profecia, não é? E dela estar a cegar a tribo e depois comunicava os pensamentos da criança. Não sei se foi propositado ou não, também não sei se vais responder porque já sabes e não queres Não, dar spoiler. particularmente não sei. Ok. Mas acho que é aquela peça que ele está a plantar É isso, para o exatamente. próximo filme. Gostei da forma como eles mostraram visualmente a criança. Cenas que pareciam, por exemplo, remetiam, por exemplo, um bocadinho a 2001, Odisseia no Espaço, a criança. O feto a desenvolver-se. Estava Sim, muito interessante, por acaso. e acho que é uma peça que eles necessariamente têm de colocar aqui para depois desenvolver na segunda parte. Só outra coisa que me está a faltar, trilha sonora incrível do Hans Zimmer, acho que é irrepreensível. Eu já tinha ganho se não estou em erro, o Oscar em 2022 e aqui acho que faz um trabalho muito bom. Não sei o que é que tu achaste. Sim, completamente. Acho que neste tipo de universos têm que ser acompanhados de trilhas sonoras, não só a questão de ser boa a nível de transmitir as emoções daquela cena, mas também dar-lhe aquele ar mais pessoal, ou seja, aqueles leitmotivs que é tu ouvires a música e associares logo ao deserto, Sim. percebes? Ou ao cenário onde ela está incluída. E eu acho que nisso ele faz também um trabalho espetacular, sublinho completamente dessa opinião. E eu acho que neste tipo de filmes, as abordagens das trilhas sonoras acabam por ser sempre bangers, sinceramente. Não me lembro assim de muitos filmes em que tu, sobretudo este tipo pronto, de universos complexos, acho que a trilha sonora acaba sempre por elevar de uma maneira ou outra, não é? Sim, eu acho que aqui a grande questão é quando utilizar a trilha sonora ou É não. isso. Uhum. Falamos da questão da cena final, para mim uma decisão acertadíssima, não utilizar silêncio puro. Mas pronto, acho que da minha parte estou ansiosíssimo para ver o próximo Uhum. capítulo do Dune. Acho que continuo a dizer que é um filme, é uma sequela perfeita, na minha opinião. É o Empire Strikes Back de uma nova geração, é, sem dúvida. E o Villeneuve é o E, melhor realizador e, atualmente a trabalhar. e o Blade Runner 2049 não é nada para ti? É muito Ok, bom. não. Não precisas responder. Mas então a pergunta é que não quer calar. Para mim é uma sequela também perfeita, o 2049. Pergunta que não quer calar. Star Wars ou Dune? Já sabes que o público é isto, não é? Que é Quer uma sangue? decisão. Ah Não quer pá, sangue, vou-te quer que ser tomes muito partidos. sincero. Pela totalidade da obra cinematográfica, a nível de qualidade, o Dune dá 10-0 ao Star Wars, até porque nós temos coisas como episódio 1, episódio 2, Aí agora episódio 9. aí tu contas pelos filmes que existem, não é? E os que estão para vir não contam.
Também do Dune. vamos ser muito sinceros. Podes juntar a qualidade do Star Wars e colocar. Eu sei que o denominador é maior, mas Star Wars tem pontos muito altos. Mas Episódio também podes, 4, mas então podes episódio comparar. 5, Pronto. episódio 8, mas depois tem Então, então muitos, muitos filmes, como episódio 1, episódio 2, episódio 9, que são mas, pontos fracos. mas então tens que pegar nas comparações como elas devem ser, não é? Se esta é a Não, adaptação então, do Dune original, não é? estamos a comparar o incomparável. Não, então se queres comparar, não vais comparar com o 1 e com o 2, sendo prequelas, tens de comparar com 4 e com 5, não é? Necessariamente, tanto que disseste que o 2 Porque inicialmente. Star Wars é só a trilogia original? Não, mas acaba por ser os filmes introdutórios do universo, não é? E Tu tu aqui disseste tens estes Star filmes. Wars ou Dune? Tu disseste Star Wars ou Dune? Está bem, Eu mas isso tu digo depois. Mas tu aí Dune. pegaste. Está bem, mas isso é pegar pelos pontos negativos e, ok, eu não gosto por causa disto, disto e Mas disto. que Está é? bem. Uma comparação Se não pode achas ter pontos válido, acho que sim. negativos? Claro que pode ter pontos negativos. Ah, O que eu disse há pouco é que tem que ter pontos negativos. Não há coisas perfeitas. Agora, acho que aqui. o Dune, o Acho que Blade aqui. Runner, são coisas perfeitas. O Blade Runner posso concordar. O Agora, com o Dune também. Dune, por amor de Deus, acho que isso é. Pronto, olha, tu és tipo. Tu és tipo a tribo de Fremen, estás completamente cego. Ah, puto, isto é Liz. Eu Isto é- olho para o Villeneuve e digo: Listen al game. Listen al game. Ele faz qualquer coisa: Listen al game. Não, é que a cena é: eu não Ei, vi, é o Muad'Dib. eu não vi o Incendies, mas ele desde o Enemy é só bangers. Enemy, Não, Prisoners, mas não vamos fugir então Sicário, ao tema. Também Arrival. não quero muito alongar, mas então falaste da sequela perfeita e o Empire Strikes Back, então, neste sentido, acaba Mas por o Empire Strikes corresponder Back também é a uma nível de. sequela perfeita. Está bem, mas é preciso uma decisão, ou tu depois vais para a Letterboxd meter os dois como primeira. Não, mas tu perguntaste-me Star Wars ou Other? Queres Está bem, agora reformular a pergunta? Queres dizer Empire Strikes Back ou Dune Parte 2? É tu é isso? que tu é que inicialmente comparaste, eu pensava que isso estava implícito, não é? Mas agora já que fizeste toda essa marosca, Ah pá, mas podemos também comparar episódio 2 a Dune Parte 2. E e que aí episódio 2 claramente ficava a ganhar. O ficava. episódio 2. Só se for no CGI badalhoco, aí ganha. E na história de amor, horrível. Só o Obi-Wan no filme acaba por dar 10-0 a nível I don't de like complexidade. sand. Hello there! Hum. Ah pá, é muito difícil. Entre um e outro é muito difícil, até porque eu gosto muito de Não é Star nada. Wars. Não queres dar uma resposta? Tudo bem, podemos aceitar isso Digo-te uma como coisa, pela complexidade da história, complexo. talvez desse mais valor ao Dune Parte É 2. que és piada, está bem, está bem. Mas É porquê? sempre a Não, complexidade. mas contradiz. Não, eu acho que Tu, neste tipo. tu há que trouxeste essa discussão. Agora vamos discutir. Se queres falar de Empire Strikes Back A contra a Dune questão, Parte 2, a, volta lá. é que a questão aqui é, para mim, acaba por ser. As Star Wars biased. acaba por ter um papel mais preponderante, porque eu acho que dentro do universo da simplicidade acaba por dar muita mais margem de manobra para tu seres muito mais criativo, não é? Tens os momentos sérios aliados àqueles momentos menos sérios, não é? Com aqueles personagens, como o CGI badalhoco, eu acho que isso são coisas que trazem algo que por muito possa ser discutível, traz discussão, ou seja, e eu acho que o facto de trazer este tipo de opiniões, acho que acaba por elevar muito a trilogia de Star Wars, porque há sempre aspectos que gostam, outros que não gostam, depois há as readaptações e os remakes com adições, e eu acho que acaba por And ser Solo muito Shot icónico. First. And Solo Shot First, isso é tipo incrível, é 10 de 10. Pronto, É eu acho que incrível para a discussão. sinceramente, eu acho que o Dune ainda não tem praticamente tempo. Acho que quem diz essas questões, quem invoca o Dune como Instant o Empire Classic. Strikes Dead ou Instant Classic, acho que nem tem tempo ainda de respirar. Acho que ainda, olha, o embrião é mais pequeno com a irmã do Paul Atreides, na minha opinião. Só que Mas ela já tem conhecimento de uma Reverend 50 Mother. mil, Mas é. portanto, acho que não se compara. Mas Acho olha, que vou-te só dizer uma coisa. Quando saí do Blade Runner 2049, opá, não fui ver ao cinema porque está em Netflix, tu sabes a história. Mas não tive problema nenhum em dizer Instant Classic. Da mesma maneira que para mim não tenho problema nenhum em dizer Dune Parte 2 Instant Classic. precoce, mas Ponto. pronto.
Não é precoce, é Não tipo. tem tempo de maturar. Não Queres tem fazer uma tempo. aposta? Queres fazer uma aposta? Daqui a quê? 20, daqui a 50 anos? Daqui a 50 anos, Dune vai ser tipo o Star Wars de uma nova geração. Não tenho dúvida nenhuma. Então a Disney vai ter que comprar o Dune. Não, espero bem que não. Se for para continuar a estragar. Então, pronto, olha, eu acho que acabas por ser um bandido e estás com. Pronto, Vendido porque há. essa definição das tribos do Sul, não é? És completamente alienado. Deve ser aí as bruxas do universo de Dune que já estão também a criar aí um caldinho para Puto, já ser estás a. tendencioso, Já não é? estás a implicar, só queres Já a nada é criar bom. buzz. Queres criar buzz, puto? Não, Queres criar buzz? Star Wars já não é bom. Mas, Afinal, oh, que a caralho. trilogia original já tem problemas. Não, É pá, que é? é o que eu digo. Já ficou tudo ofuscado. Mas pronto, São olha, filmes acho que perfeitos? dá para. Acho que podemos terminar assim. Se calhar depois, olha, podes respirar mais um bocadinho. Deixamos também o público respirar um bocadinho. Puto, eu digo que te bebe mais um shot para ver se essa moca continua. Tu é que trouxeste essa discussão, Star Wars contra Dune. Eu gosto dos dois, igualmente, não diria, porque eu tenho uma relação afetiva com Star Wars maior, mas eu consigo ver qualidades nos dois e também consigo ver defeitos, certo? Mais no Star Wars, mas pronto. Pronto, acho que, acho que foi uma excelente forma de terminar. Eu vou deixar as minhas opiniões mais concretas para um especial de Star Wars que eu aguardo com, com muita alegria, não é? E acho que acaba por ser a maneira perfeita de encerrarmos mais um episódio de plano de sequência, com o corte de um plano longo de discussão a que daremos semana para a próxima semana. Daremos sequência para a próxima semana. Até te enganas. Esta discussão acabou por me tirar os sentidos. Hasta la vista. Listen al gape.